Pastor Levi, sem palavras muito bonitas, vem para cá. Quem conhece a história sabe que a presença dele é legitimada pela história. Ele é pastor da IBAB. Tome cuidado para subir, Sr. Levi. Ele é pastor da IBAB. Claro que pode, perfeito. Qual o microfone que vai ser? Pastor da IBAB. Quanto tempo na IBAB já, Levi? Desde 2011, como pastor da IBAB. IBAB é a igreja lá de São Paulo, do pastor Adi René também. Eu sempre já disse isso para o Levi, que se eu não fosse membro desta igreja, eu seria membro da IBAB. Então, se um dia você sair daqui, vá lá membrar na IBAB, que é uma boa igreja para você estar lá. Então, eu queria que vocês abraçassem com uma salva de palmas o pastor Levi, que vai nos dar feliz aí. Obrigado, Lucas. Tá perfeito, irmão. Deixa esse negócio aí. Irmãos, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Eu quero, com essa saudação, honrar em referência pastor Eros e todos os pastores e líderes aqui, o Lucas e o Ricardo, que são camaradas que a gente já tem conhecido de forma tão bacana, esse negócio de vocês de quando em vez de passar por lá. E isso tem feito assim muito bem. Alguns pastores e líderes e camaradas que Deus tem me dado o privilégio de poder conhecer, tem me feito muito bem. Eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de conhecer gente, né? Me faz um bem. Eu gosto de conversar com as pessoas. Então os caras dizem, alguns malvados comigo dizem que se você encontrar na rua o Levi parado falando com um poste, deixa. deixa que ele tem assunto. Então, eu estou muito feliz, quero agradecer, me sinto honrado em estar com vocês aqui, em caminhar com vocês, e muito honrado de ser chamado para poder falar de um tema tão fantástico, tão sério, tão difícil. O pessoal tenta minimizar e simplificar esse tema, mas ele na verdade não é um tema simplista, ele é um tema simples. A diferença entre simplista e simples é absurda, A simplicidade ela é requintada, o simplismo é debochado. A simplicidade é requinte, os intelectuais falam isso, os filósofos falam isso, os autores e as autoras falam isso, os poetas falam isso, as poetas falam isso, e Lígia Fagundes Telles fala disso. Enfim, a simplicidade é requinte, ou seja, quem consegue a simplicidade realmente tem que ser muito bom. Então, olha, vamos lá então. Eu queria que a gente pudesse estar lendo um texto que vocês já conhecem, para que depois eu possa trazer algumas observações para a gente poder guardar no coração, tá bom? Mateus 28. Então os 11 discípulos partiram para... 28:16. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram para o monte onde Jesus tinha dito que eles o encontrariam. Lá eles o encontraram e o adoraram, mas alguns deles não estavam convencidos de que era realmente Jesus. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenho certeza disso, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém. Amém. Você sabe que eu tenho na minha caminhada de seguir o Evangelho de Jesus, algumas coisas que tem colocado no meu coração como filosofia de vida, e aí agora eu acho que a gente pode ir para aquele... E uma das coisas que eu tenho colocado no meu coração como essa coisa como resposta de andar perto de discípulo de Jesus de Nazaré, aprendendo com os meus líderes. Eu lembro que o pastor Bartimeu Vaz de Almeida Júnior foi o meu mentor. Ele era da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Quando vocês ficaram com esse negócio de cronômetro, eu lembrei dele, dos treinamentos que a gente tinha para poder apresentar o Evangelho.
e o testemunho dos jogadores, principalmente dos atletas em ação e daqueles que iam para a universidade. Eles tinham que treinar, apresentar o evangelho, fazer uma palavra de evangelização. Eles tinham que saber fazer em 5 minutos, em 3 minutos e, pasme, em 1 minuto. E não é que os caras faziam o negócio lá, era uma loucura. Essas coisas de Bill Bright, né? Essas coisas de gringa. E eles faziam, e era muito legal, um treinamento muito doido. E é interessante, né? Porque hoje em dia as palestras que valem para valer são aquelas tipo TED, né? Onde você de alguma forma vai fazendo a parada. Eu gostei, achei legal aí. Eu espero que aqui nessa minha longa fala eu não fique fazendo exatamente um movimento de incoerência. Minha filosofia de vida tem alguns clichês. Outra coisa que também o pessoal fica batendo em clichê, eu acho uma bobagem esse negócio de bater em clichê. Eu acho que clichê tem tanta sabedoria. E eu tenho algumas luzes utópicas que são buscas de oração da minha filosofia de vida. A primeira é consciente dos meus exageros, dos meus excessos, que eu sou um cara dos excessos, e os meus exageros, e das dores, e das algemas que de quando em vez me machucam. Eu acredito que menos é mais. Menos é mais. Uma outra coisa que também, e vira sempre assim um motivo de oração, sabe? Senhor, eu quero viver essa lógica. E após lutar com as subtrações e mutilações da vida, eu terminei também entendendo que é perdendo que se ganha. Perdendo que se ganha. Impressionante. Eu já perdi tanta coisa que você não faz ideia. Um dia que você quiser, eu posso vir aqui para falar dos meus fracassos. Vou precisar de pelo menos 2 palestras de 1 hora cada uma. Mas também aprendi que no sofrimento e em algumas mutilações que a vida me deu, eu ganhei muita coisa. Perdendo que se ganha. Isso é uma outra coisa que na minha vida de caminhada com Jesus de Nazaré eu aprendi. E ao confirmar na vida como ela é, e saber que as coisas elas demoram, dói, não tem regras. A vida é assim, vai demorar, vai doer e não tem regras. Eu aprendi que é devagar que se vai longe. Tem um fundo musical, um hino lindo, um hino espiritual de canto congregacional. Ando devagar, porque já tive pressa, e trago esse sorriso, porque já chorei demais. A igreja glorifica em pé quando a gente canta esse hino. E por ser arrastado aos extremos, em minha mente, eu vi uma brincadeira que o Lucas me mandou em julho, só vi hoje. Um pastor, bem senhorzinho, todo de branco, dizendo assim: que é isso, o evangelho não é estressante, é um negócio mais ou menos assim. Aí fala que o cara tem 28 anos, né? O cara vem. Assim, arrastado aos extremos em minha mente pelas minhas paranoias, suspeitas, inquietações e ansiedades, eu preciso seguir entendendo que é desencanado que se vive. Olha que filosofia de vida bacana esse negócio. Menos é mais. Perdendo que se ganha, devagar que se vai longe, e desencanado é que se vive. Pensa num negócio legal. Ainda vou escrever uns 4 livros só com isso. E essa maneira de olhar e andar com Jesus, e pensar Jesus, e caminhar, olhando e observando alguns dos líderes, Bartimeu me ensinou muito sobre isso. Eu lembro do Anselmo Green, que tem uma frase que ele diz assim: espiritualizar o tempo é um caminho do sempre mais e sempre mais rápido para o mais viver. Deixar de lado o sempre mais para o mais viver. Deixar de trocar o sempre mais rápido pelo mais viver. E eu sempre fico pensando na pergunta que o Nietzsche faz. Que é uma pergunta importante para poder saber como é que é essa minha caminhada, esse meu jeito de viver. Para eu ficar perguntando, essa pergunta me leva a responder: você vive hoje uma vida que gostaria de viver por toda a eternidade? Você vive esse tipo de vida? Você vê, né, meu? O Nietzsche parece até um pastor, né, falando.
Eu acho que ele fala muitas coisas espirituais, o Nietzsche. Inclusive quando ele critica a religiosidade. Por isso que ele foi chamado de anticristo pelos pastores, líderes e teólogos de sua época. Escreveu um livro, o Anticristo, que é tenebroso. Ele falou que creria em Deus se soubesse dançar. Por que um infeliz de um pastor não disse para o Nietzsche que Deus dança? Isso é uma coisa que eu pergunto para mim. E aí depois eu fico meio consolado. Será que alguém não falou? E aí de repente a gente vai ter uma surpresa no céu. Mais uma. A gente nunca sabe, né? Deus é um aprontão. Então eu fico com eu vivo hoje uma vida que me faz gostar da eternidade. Eu vivo hoje uma vida de uma eternidade que começa aqui. Eu vivo hoje uma vida de operosa transformação na vida como ela é. Eu vivo esse tipo de vida. Isso é uma coisa que eu fico perguntando para mim o tempo todo. O tempo todo. E isso me faz seguir e ir adiante. E toda vez que eu começo a pensar sobre a questão do discipulado, eu fico, sabe, meus irmãos, preocupado, porque a gente complica muito. A gente fica muito... E eu gostei demais desse negócio de evangelho simples, a palavra simples. A gente complica muito. Então, toda vez que eu começo a perceber que eu começo a ficar muito complexo, muito complicador, primeiro eu questiono, pastorzão, se eu não estou fazendo isso para aparecer. Porque eu gosto de aparecer. É verdade, eu sou aparecido. Meu nome devia ser Maria. E eu fico pensando assim, por que eu estou querendo complicar tanto? Para quê? Para dizer que eu sei? Aí eu sempre tento voltar para o jeitão do Evangelho, na maneira como Jesus tratou os seus discípulos, para eu poder aprender ali na simplicidade, do jeito que Ele ensinou. Isso me faz bem, rapaz. Eu decidi seguir Jesus de Nazaré e ser um discípulo dele. E isso faz todo sentido para mim. Isso responde à pergunta de Nietzsche. Eu estou descobrindo dia a dia que a vida que eu vivo hoje é a vida que eu queria viver por toda a eternidade. É a vida que eu queria estender por todos os cantos. Porque à medida que eu vou tendo experiências com pessoas que conhecem Jesus, por conta do privilégio que Deus me dá de poder apresentar o Evangelho para eles, isso me enche de vida. Eu começo a falar de Jesus e dos camaradas que eu vejo Jesus nascendo na vida deles, a libertação acontecendo na vida deles, as coisas acontecendo na vida deles. Eu começo a falar, eu começo a ficar com os olhos, meus olhos mudam. Meu jeito de ser, meu jeito de... muda, eu fico com energia, eu posso estar assim até meio derrubado, mas aquilo lá me... É tão bom isso faz muito bem para mim, sabe o que eu quero dizer? É um negócio assim legal. E se há uma coisa que eu preciso é aprender com Jesus, esse negócio de ser discípulo. E eu quero continuar olhando para as histórias dele com os seus discípulos lá nos evangelhos, o tempo todo, prestando atenção, entrando na história, ficando no lugar de Pedro, ficando no lugar de João, ficando no lugar do... O cara que eu menos gosto é ficar no lugar de Levi. Eu acho que Levi, já falei isso em pregações, Levi para mim, Jesus errou, não era para ter chamado para o colégio apostólico, mas nem a pau, de jeito nenhum. Imagina, aquele vendido do império, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sorte dele que eu não estava lá. Eu e o Zelote iam dar um jeito nele. Você pode ter certeza. Vendido. Não gosto de Levi, não. Esses primeiros aprendizes de Jesus de Nazaré, eles viviam em alguns ambientes. E o primeiro ambiente, se você puder colocar aí, é o ambiente do quê? Ambiente de revelações. Esses ambientes de revelações, Marcos, Mateus, apresentam o cenário do chamado dos primeiros discípulos de Jesus no Mar da Galileia. O mestre usa o ambiente do trabalho, do cotidiano dos pescadores. O mano falou isso aqui agora há pouco, o Ricardo, né? Que era no ambiente, na vida como ela é, no trampo, no dia a dia. Não tinha esse negócio de se juntar numa igreja para poder falar sobre a vida espiritual. A vida espiritual acontecia na hora do pescador,
na hora que o cara está pegando peixe, na hora que o cara está arrumando a rede, no ambiente de trabalho, no trampo. O mestre usa esse ambiente de trabalho cotidiano dos pescadores Simão, André, Tiago e João. O Levi, Jesus chama o cara enquanto ele estava lá, roubando impostos, ou cobrando impostos. Ele tem que largar a planilha, tem que largar o Excel, calculadora, e diz isso, né? Levantando-se, largando tudo, o seguiu. O monte, e aí você olha para isso, que esse mar da Galileia é o lugar onde a vida se revela. E essa lógica do ambiente do mar da Galileia é o que vai levar por toda a caminhada de Jesus com seus discípulos, por todos os cantos onde eles andaram. Jesus vai começar a se revelar aos caras, e eles vão começar a se revelar uns aos outros, e eles vão começar a se revelar uns aos outros e a si mesmos. Eles vão começar a olhar, ele é um profeta, depois vão falar, pode ser o Messias. Não, se ele é o Messias mesmo, mas não é só Messias, ele é Deus. E ele vai se revelando, e ele só se revela absoluto e por completo depois da ressurreição. Tem que passar 40 dias fazendo intensivão, para os caras entenderem quem ele era. Aí aquilo ali pegou no coração desses homens de tal forma. E aí tem um monte, o Mar da Galileia e o monte são dois lugares que mostram um pouco esse negócio do Deus que vem para se revelar. O Sermão da Montanha, então, ele escancara. Então, discipulado é ambiente de revelações. Discipulado tem a ver, ser e fazer discípulos tem a ver com esse negócio. Discipulado é uma jornada onde Deus se revela e onde a vida se revela. O discipulado cristão não exclui a revelação de Deus de Deus, não exclui a revelação da vida, não exclui a revelação de Deus na vida e não exclui a revelação da vida em Deus. Por quê? Porque é ambiente de revelações, onde eu vou me revelar, onde eu vou me descobrir, onde eu vou começar a conhecer você, você a mim. Ou quanto mais você vai se revelando, menos eu te entendo. E aí a gente vai vivendo pelo amor e pela comunhão, mesmo não entendendo. Até que aconteça o fator ressurreição, e aí você já não fica mais preso a incompreensões, porque o fator ressurreição explica tudo. As ressurreições vão acontecendo na vida das pessoas, esse ambiente de revelações. Não são sessões de elucubrações teológicas estratosféricas. Não são meros encontros de memorização de apostilas ou livros. Não são encontros superficiais, sem profundidade, sem gravidades. Gravidade é aquilo que aconteceu quando o cara falou, minha filha tentou se matar. E o outro começou a chorar, porque lembrou que o filho dele também tinha passado por isso, ele foi e consolou o outro. Aí o outro também lembrou de uma outra coisa pesada, gravidade. Não teve nenhum tipo de pregação do Levi muito elocubrante. O Espírito Santo baixou ali, gravidade. Não são os bailes de máscaras e desfiles de grifes ou exposições de vaidades. O discipulado cristão não exclui a revelação de Deus, não exclui a revelação da vida, de Deus na vida e da vida em Deus. Mas também são ambientes de intimidade, pode ir lá? São ambientes de intimidade. A revelação entre os discípulos fraternos acontece num ambiente de intimidade. Já foi dito ontem aqui com aquele pastor lá, o Daniel, né, Daniel? Falando aquilo lá do Evangelho de João 1, de 36 a 39. Os discípulos de João Batista são encaminhados a Jesus. A pergunta dos primeiros discípulos, que responde à pergunta de Jesus, revela o anseio, o desejo por um encontro pessoal com o Mestre. Jesus, o que é que vocês estão procurando? Legal, Jesus, né? O que é que vocês querem? O que vocês estão procurando? Aí os caras falam assim, Rabi, onde você mora? Aí ele fala assim, venham e vocês verão. Legal isso, e o Daniel ontem matou a pau, né? Falando sobre o que significa isso, entrar na casa. Vem para cá. Esse primeiro encontro apresenta o princípio da intimidade que marcará toda a jornada dos discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus significa ter prazer nos relacionamentos abertos, profundos e significativos. Joseph Ratzinger diz o seguinte, claro que eu só citei o nome dele para não chocar falando o Papa que foi
Então não vou falar que é um papa que já fez, vou falar aqui. Ele diz assim: a aventura dos apóstolos começa assim, com um encontro de pessoas que se abrem mutuamente. Para os discípulos começa um conhecimento direto do Mestre. Vêm onde vive e começam a conhecê-lo. É que eles não deveriam ser anunciadores de uma ideia. Presta atenção nisso, hein? O Ratzinger falando isso, hein? É que eles não deveriam ser anunciadores de uma ideia, mas sim testemunhas de uma pessoa. Antes de serem enviados para evangelizar, eles deveriam estar com Jesus e estabelecer com Ele uma relação pessoal. Por isso que discipulado é uma jornada onde aprendemos a estar com Jesus e com pessoas. Estar com, nós não estamos passando uma ideia, nós somos bons de ideia. Tem muitos, cabra bom de ideia, mas não é isso não. Não somos seres ausentes de corpo presente. É aquilo que os mais velhos queriam dizer com comer 1 quilo de sal juntos. Isso leva anos. É uma oportunidade onde as histórias se encontram e começam a formar uma nova história de comunhão. É por isso que na declaração de visão da IBAB nós encontramos uma prioridade inegociável. A IBAB quer ser o quê? Um sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho todo para o homem todo, priorizando relacionamentos, envolvendo todos os seus frequentadores, além dos limites culto, clero, domingo e templo. O discipulado cristão prioriza o estar com e nos ensina a sermos inteiros em nossas presenças. Vocês conhecem pessoas que estão no mesmo espaço, até na sua frente, mas ele não está ali? Conhece gente assim? Que você está na frente dele, está falando com ele está ouvindo você, ele está entendendo o que você está falando, ele responde o que você falou, ele respira, é um ser que respira. Se você tocar assim, ele está ali assim, tá, mas não está. Conhece gente assim? Eu conheço. Mas também são ambientes de inclusão. No final do século passado, eu pastoreei uma igreja que ficava bem no centro do entroncamento de um lugar onde tinha uma rodoviária. Imagina, uma estação ferroviária, um monte de gente, e tinha uma parede lá, brancona, voltada para toda essa gente que andava para lá e para cá, um shopping do outro lado, e ninguém aproveitava. Eu olhei assim e falei assim: gente, mas como é possível, como a gente é besta? Aí eu falei assim: pastor, o que nós vamos escrever aí? Vamos escrever um versículo, vamos escrever não sei o quê, vou escrever não sei o quê e tal. Aí os caras começaram, sabe como é que é batista, né? Querendo fazer uma reunião, eles reclamam do outro que faz reunião, mas doido para fazer reunião, não sei o quê. Eu falei assim: não vai fazer reunião, coisa nenhuma não. O que é que vai fazer? Mete aí uns 4 bonequinhos. Sabe aqueles bonequinhos quando você recorta, que fica aquela cabecinha solta assim? 4 bonequinhos. Você coloca aí um com um bonequinho branco, outro bonequinho vermelho, outro bonequinho preto e um bonequinho amarelo. Oxe, pastor, para quê? Não entendeu ainda? Não. Um representando cada raça. Ele falou assim: mas vai ficar só os bonequinhos? Eu falei assim: não, vai escrever embaixo um negócio que vai dar um trabalho para nós danado. Ele falou que, o quê? Uma igreja sem exclusão, cumprindo a sua missão. E ficou lá pintado. E isso deu um rolo santo. Porque começou a vir tudo que você possa imaginar de gente esquisita naquela igreja. E começou a juntar gente esquisita naquela igreja. E aí os pastores e os líderes assim, desesperados. A melhor maneira de perceber que Deus está agindo na igreja é quando os pastores começam a ficar desesperados. Desesperados. Eu morrendo de medo também aqui para nós. Que a gente começou a pregar lá na rua onde tinha os travecos. Não é que os caras aceitaram Jesus? Aceitar Jesus. Antes não pregasse. Quer arrumar confusão? Vai pregar. Pregamos lá. Daqui a pouco, quem que aceita Jesus? A prostituta chefe, a Hilda.
Aceitou Jesus, pronto. E para piorar, olha os batistas, presta atenção, vocês são pentecostais, isso aqui é normal, imagina a igreja batista. Sabe o que aconteceu com a Hilda? Aceitou Jesus, primeira reunião de oração, e Hilda começa a falar em línguas. Aí eu lascou agora, pronto. Estranho, não sei o quê. E eu ali tentando equilibrar os batistas. Dizendo, irmãos, pelo amor de Deus, nova convertida, deixa ela aí, segunda, deixa ela aí. Eu no fundo adorando a confusão. Aí lá, não sei o quê. Aí os caras rodaram e me encheram tanta paciência que aí se quiseram me convencer, eu fui falar assim, olha só, o pior argumento é o argumento bom dos cabas que quer dar uma de bacana. Pastor, ela está sofrendo, por quê? Porque ela não tem nada a ver, ela é uma mulher que vai se dar muito bem na Assembleia de Deus, aí ela vai poder ficar livre. Aí eu olhei assim e falei assim, você está pensando nela, né? Eu falei, claro, completamente, estou pensando nela, não sei o quê. E eu comigo falei assim, cara, isso aí está me lembrando a ditadura militar, ame-o ou deixe-o. Mas eu falei, não, eu estou com a cabeça ruim, o irmão está com o coração bom, caí na besteira de falar com a Hilda. Então, Hilda, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava pensando aqui, uma benção isso daí, o que você está fazendo? Está aqui na Bíblia, eu mostrei para ela ficou me olhando assim com aquela cara. Eu lembro dela, já está com Jesus a Hilda. Eu vou apresentar a Hilda para vocês, lá na eternidade, deixa comigo. Aliás, fica perto de mim, eu vou te apresentar cada cara ali. E eu vou ficar perto de vocês, eu tenho certeza que vocês também vão me apresentar muita gente bacana. E aí, a Hilda viu, aí eu comecei a falar com a Hilda assim, aí daqui a pouco a Hilda começou a me olhar com a cara da Hilda. Eu falei assim, então, Hilda, eu vou com você, tem uma Assembleia de Deus aqui do lado. A Hilda começou a chorar. Falei assim, pastor, você não quer ser mais meu pastor? Você não quer mais que eu fique na igreja? Começou a chorar. Aí o demônio que tinha me possuído, chamado Exu Batista Tradicional, possuiu. Aí o demônio foi expulso. As lágrimas da Hilda expulsou o demônio. Aí eu fiquei livre, aleluia, livre, glória a Deus. Certo? Aí fiquei livre, olhei para ela e falei assim, para com isso, Hilda, que é isso? Quem é que vai te tirar daqui? Eu duvido alguém te tirar daqui. Vem cá, Hilda, fica aí. Vou pedir pelo amor de Deus, quando tu for falar em língua, fala baixinho, mas não para de falar. Para com isso, pô. Pelo amor de Deus. A Hilda ganhou tanta gente para Jesus, mas só vinha travesti. O irmão da Hilda aceitou Jesus, José. A gente tinha uma dúvida, se tinha mais silicone na bunda, na bochecha, ou melhor parar por aí. Então ele assim, a gente tinha dúvida, onde é que tinha mais silicone? O José aceitou Jesus. Aí eu arrumo uma confusão. Estava precisando. Aquela igreja é uma loucura, bicho, coitado. Não sei como é que aquela igreja me aguentou. Também quando puderam me jogaram fora fácil. Mas enfim, eu dou razão. Olha só. Precisava de alguém para poder trabalhar na limpeza. E eles queriam contratar, fazer um negócio assim. Eu falei assim, por que não contrata o José? Como assim, pastor? José foi contratado, forcei a barra, José foi contratado. Aí você imagina, José, com aquela bunda, com aquela bochecha, limpando, andando para lá e para cá, arrumando as coisas. Que maravilha! Ai, meu Deus. Eu confesso que eu fiz isso um pouco com maldade minha. Já confessei lá, confesso aqui, está tudo certo. E aí o último era o seguinte, tinha o Zezinho. Nós precisávamos de alguém para poder ficar na portaria, atendendo os telefones mais básicos, que depois, claro, a gente mandava para a secretaria, mas tinha que ter aquele telefone mais cru que chegava ali na portaria, e então ele ficava atendendo alguns telefones e ficava na portaria. Só que tinha um problema, o Zezinho era gago. É que você imagina o cara gago. Aí eu lembro que foi uma coisa que falou assim, está queimando a imagem da nossa igreja é a primeira igreja batista não vou falar Santo André, foi lá mesmo. E aí os Evangelhos Batista de Santo André, eu falei assim, beleza, vamos então dar um jeito, vamos resolver esse problema. Como assim? Nós vamos mudar o nome da igreja. Aí resolve. Não estamos falando disso. Eu falei, não, resolve. Se ela é a primeira igreja batista e nós estamos começando a queimar o filme por conta de algumas coisas, vamos mudar o nome. Eu proponho que seja a última igreja batista de Santo André. Putz. Aí ficou uma confusão, não colocamos em votação, graças a Deus. Uma igreja sem exclusão, cumprindo a sua missão.
é Jesus trazendo todo mundo. E a gente não sabendo o que fazer com isso. A gente só ficando junto. A gente só ficando junto e vendo Jesus fazer as coisas. Porque quando a gente começa a pegar gente muito diferente da gente, que começa a trazer para perto, Ele começou a trabalhar com você, muito mais do que com ela. Vai trazendo, deixa vir. Tem bolsomínio? Vem. Tem esquerdopata? Vem. De preferência põe os dois juntos. Isso é o reino de Deus, mano. Nós não somos da turma que manda aí, vai para Cuba. A gente fala assim, vai para o céu. Não somos da turma que fala, vai para Cuba. A gente fala, vai para o céu. É outra conversa. O evangelho, o reino de Deus é o evangelho da inclusão. E aí vem aquela fala, né? Mas o que é que nós vamos fazer com gente assim? Não é problema seu. Não é você que vai fazer. Quem disse que é você que vai fazer? Quem fala isso é aquela turma que não gosta do louvor. Aí aquele cara fala assim, não gostou do louvor hoje? Não gostei não. Mas não foi para você. O cara quer. Não gostei da pregação. Quem mandou falar, tá nem aí com pesquisa de opinião, se você quer saber ou não. Entendeu? É a mesma turma que vai chegar e falar assim, o que nós vamos fazer com essa gente? De preferência, não atrapalhar. Acho que uma boa coisa para a gente fazer com pessoas muito diferentes que vão chegando, que Jesus vai trazendo, é pedir a Deus para a gente não atrapalhar Deus. Não atrapalha não, fica na sua. Glória a Deus. Discipulado, volta um pouco lá por favor. Discipulado é uma jornada de inclusão que não admite preconceitos, não admite intolerâncias, não admite elitismos, não admite bairrismos, não admite asco e ódio de classes. Não admite. Não admite, isso é do diabo, isso é demônio. O discipulado é isso aí. E o problema meu é que eu vi em Jesus. Nunca imaginei que Jesus e o Sermão da Montanha seriam problemaços para a igreja evangélica contemporânea. Virou problema. Hoje, se você pregar sobre o amor, você está pregando contra alguém. Que seja. Que seja. Está usando a Bíblia contra alguém. Eu sempre preguei isso, agora vou parar de pregar, por quê? Tá bom. Se Jesus vivesse hoje, você se escandalizaria com as causas que ele abraçaria, com as suas tuitadas, retweets, curtidas e publicações no Facebook. Você ia ficar bravo com Jesus. Admitamos, meus irmãos, a lógica de inclusão de Jesus e dos seus discípulos é muito irritante e às vezes revoltante. Destaco novamente a nossa visão da IBAB, o evangelho todo para o homem todo, sem deixar de lançar luz para o que está implícito, a saber, para todo homem, toda pessoa, toda gente. Aqui, todo não é tudo e, portanto, não é muita coisa. Para todo mundo. E o tudo, todo o evangelho. O discipulado cristão tem uma essência de inclusão, jamais de exclusão. Vida de discípulo de Jesus de Nazaré é marcado com um jeito de viver, com um mandamento e com uma tarefa. Vamos lá? Pode ir para o outro. O único jeito de viver, fazendo aos outros o que você deseja que façam a você. Regra de ouro. Quer ser discípulo de Jesus? Faça para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Você gosta de que as pessoas tenham paciência com você? Gosta? Gosta, bonitinho? Gosta, bonitinha? Ai, como é bom que essa pessoa tem paciência comigo. Gente, então tenha paciência com os outros também. Tu curte saneamento básico? Legal, né? Saneamento básico. Por que tu não curte que os outros todos também tenham? Gostoso, né? Gostoso esse conforto. E os outros? Essa coisa é legal. O único jeito de viver fazendo aos outros o que você deseja que façam a você. Não é simples esse negócio?
E Jesus, quando falou da regra de ouro, ele disse assim, ó, pessoal, presta atenção, isso aí é o resumo de toda a lei e de todos os profetas, tá? Regra de ouro, faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Tu é discípulo de Moisés? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Tu é discípulo de Elias? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Tu é discípulo de Davi? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. É discípulo de Jeremias? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Pronto. Difícil. Um cara falou para pastor, isso é difícil. Não, é impossível. Porque só uma mente transformada pelo poder do Espírito Santo, que experimenta a metanoia do Espírito Santo, é que consegue viver isso aqui. Porque nós somos tudo sangue ruim. A gente quer para nós, não quer para os outros não. Tudo sangue ruim. Precisamos se converter todo dia. Só por hoje, só por agora. Um único mandamento. Qual é o mandamento? Amando os outros como Cristo nos amou. Primeiro que aquele papo lá de amar os outros como a si mesmo, a régua já subiu, irmão. Subiu em João 13. Ixi, a régua que já estava alta. Subiu. É amar como Jesus nos amou. E você entende como é que foi que Jesus nos amou? E uma única tarefa, fazendo discípulos de Jesus de Nazaré. Olha só que facinho que ficou. Um único jeito de viver, um único mandamento e uma única tarefinha. Tá bom para você? Se nós parássemos de fazer todo o resto nas nossas igrejas, se fizesse só essas 3 coisinhas, ia ser uma benção pura. Então, discipulado pode... Eu mandei um simples assim ali, você viu? Simples. Isso fala do Ariovaldo, né? O Ariovaldo vem, fala aquelas coisas todas, não sei o quê, deixa a gente tudo doido. Aí quando ele fala tudo que te falaram, assim, aí ele termina assim, simples assim. Aí eu olho assim para ele e falo assim, tá. Discipulado não significa recaída em legalismos morais, mas é libertação para a verdadeira vida e para o serviço ao próximo, e a colaboração para a cura da terra, ou pelo menos para que ela não se acabe de vez. Isso aí é discipulado. Discipulado não é golpe da pirâmide, onde a turma do topo usa as pessoas e o efeito multiplicador para se darem bem e lucrarem de alguma forma. Discipulado não é clonagem, onde os caras começam a ficar com a cara de quem é o discipulador. Discipulado não é formação sectária. Não fazemos discípulos para nós, para a nossa religião, para a nossa igreja, para a nossa seita. Discipulado é aprendizado da vida, pela vida, para a vida, em nome da vida, que é Jesus de Nazaré. É pegar tudo que Jesus falou e ter um conteúdo apreendido, tudo que Jesus ordenou, conteúdo encarnado, ensinando e aprendendo a guardar, e o conteúdo compartilhado, fazendo discípulos de Jesus de todos os cantos. Paulo entendeu isso, chamou Timóteo e deixou escrito: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim aprendestes na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis e idôneos que sejam capazes de também transmitir aos outros. E aí, encerrando, qual que seria o legado dos discípulos de Jesus de Nazaré? Eu fui prestar atenção e vi que Jesus, quando chamou os discípulos, deu autoridade sobre os demônios, deu autoridade e poder para poder eles curarem enfermidades. E João, ele fala sobre perdão: a quem perdoar está perdoado, quem perdoar não está perdoando coisa nenhuma. Vocês têm aí a autoridade para perdoar todo mundo. Significa assim: eu fui chamado para poder ministrar libertação, cura e perdão. Na hora que eu prego, eu tenho que ministrar libertação, cura e perdão. Na hora que eu faço o momento do louvor, eu tenho que ministrar libertação, cura e perdão. Na hora que eu estou trabalhando, limpando, arrumando, em 110 dias, 115 dias, 116 dias, levantando do chão um lugar desse todo, eu tenho que entender que quando eu estou passando reboque, limpando essas coisas, nos turnos, 3 turnos de madrugada, para poder deixar do jeito que está aqui hoje, eu tenho que entender que isso, de alguma forma, eu tenho que transpirar libertação, cura e perdão.
Eu tenho que entender que as coisas que eu vou fazer naturalmente na vida, do jeito que eu faço, normalmente na minha agenda, eu tenho que o tempo todo perceber que eu vou começar, sem notar às vezes, eu vou de alguma forma deixar espirrar nos outros libertação, cura e perdão. Posso estar jogando videogame, de algum jeito, eu vou passar de algum jeito, nem que seja no jogador do outro lado, alguma coisa que tem alguma coisa a ver com o jeito da nossa vida. O nosso jeito de viver tem que ser um jeito tão escandaloso, e a gente não pode controlar, e não vai controlar, porque o Espírito, ninguém controla o Espírito Santo, ninguém controla o Santo Espírito. Você tem que estar preparado, porque a qualquer momento vai sair um rainho de você, que vai trazer libertação, cura ou perdão. Amém? Aleluia? E pronto, acabei. Mas eu queria orar com vocês, porque eu quero não só orar, entendendo que a oração também ministra o quê? Libertação, cura e perdão. Vai fazer a comida hoje? Prepara no tempero alguma coisa. Eu fui passar a camisa do meu filho, que ele fez a besteira de deixar ela molhada à noite, e eu fui passar a camisa dele para ele ir para a escola, estava muito molhada. A primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, pô, mas esse moleque é um pentelho, quis ficar bravo. Eu falei assim, por que eu vou ficar bravo, meu? Estou com uma oportunidade aqui. Porque ele tinha que colocar o material dele, eu tinha que secar aquela coisa ali. Aí eu comecei a secar, passando ferro, e falei assim, Jesus, essa camisa vai ficar daqui a pouco no corpo do meu filho. E eu abençoo o meu filho em teu nome, e repreendo todo demônio em nome de Jesus, toda má companhia em nome de Jesus. E foi passando. Senhor Jesus, eu quero que ele seja curado de tudo que possa ser da alma dele, do coração dele, principalmente desses últimos anos, a luta e a dor e a angústia e o sofrimento que ele tem sofrido em algumas coisas. Senhor, eu quero que eu vou ministrar cura nesse menino aqui. Senhor, que ele seja mergulhado em perdão. Parece até que secou mais rápido. Está passando roupa em casa, irmã? Passa a roupa desse jeito. Homem, ajuda a lavar a louça, sabe por quê? É bom lavar a louça. Oh, pelo amor de Deus, não arruma confusão. Eu estou falando isso aqui não é para arrumar confusão, pelo amor de Deus. Eu não lavava louça coisa nenhuma. Eu estou confessando, eu não lavava louça coisa nenhuma. Por obrigação, estou começando a lavar. Eita, meu Deus, ó, irmã, não arruma confusão, pelo amor de Deus, não estou falando isso, para. Aí, olha só, outro dia eu estava lavando louça, fiquei olhando assim, Senhor, eu tenho tanta sujeira na minha vida que eu preciso lavar todo dia, porque senão não dá para comer. Me perdoa, Jesus, tem misericórdia de mim. Se todo dia eu tenho que lavar uma louça, tem gente que não faz isso, por isso fica aquela desgraça. É que é a vida da gente, fica essa desgraça. Você não... Senhor, eu quero te pedir perdão. Eu tenho coisa aqui que... Tem umas nódoas aqui que precisam ser lavadas. Irmão, seja lá o que você for fazer, pô. Se prepare para que o Espírito Santo, de alguma maneira, derrame sobre você e quem estiver perto de você, libertação, cura e perdão. Esse é o legado dos discípulos de Jesus de Nazaré. Por onde andarem, eles vão ministrar libertação, cura e perdão. Com intencionalidade ou sem intencionalidade. De propósito ou sem querer. Até esbarrando, eu posso ministrar libertação, cura e perdão. Amém? Vamos orar, vamos levantar e orar. Desculpa aí, eu passei demais do horário, mas é que eu, enfim, errei. Nem sei o que acontece agora, meu Deus do céu. Vamos orar. Senhor, eu agradeço do fundo do meu coração esse tempo juntos aqui. E eu quero suplicar ao Senhor, por favor, enche esse lugar aqui de libertação. Na minha vida, na vida dos meus irmãos, minhas irmãs.
onde houver uma necessidade de libertação, que o Senhor nos batize com libertação. Se há uma necessidade de cura, seja do que for, que o Senhor se manifeste com cura. E se há alguma necessidade de perdão, que o Senhor nos dê um batismo de perdão. É assim que eu suplico do fundo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Valeu, irmãos. Deus abençoe.